Hoje vamos orar para nós iniciar o nosso estudo do livro Os Prazeres da Alma. Deus, nosso Pai, estamos aqui reunidos mais uma vez, pedindo-te a inspiração para a reflexão desta noite. Pedimos-te, Senhor, também as bênçãos para todos os que estamos aqui presentes, encarnados, desencarnados, que essas bênçãos se estendam a todos aqueles trabalhadores que não puderam estar hoje, às pessoas em tratamento que não puderam estar, e também, Senhor, que se estenda a todos os nossos familiares, que o Senhor possa abençoá-los e junto aos bons espíritos levar a eles as energias de cura necessárias. Assim seja. Então, hoje nós vamos estudar a segunda parte do tema naturalidade que o Espírito Hamed nos traz neste livro, Os Prazeres da Alma. Eu vou ler e depois vou estar pontuando algumas coisas, porque o assunto acaba, claro, se englobando num todo, Ele começa trazendo um excerto, uma citação que está no corpo do próprio texto que ele escreveu. Por que será que habitualmente analisamos a conduta ética dos homens só pelo aspecto teológico e descartamos a fundamentação científica apoiada na natureza? Heráclito de Éfeso, um sábio filósofo grego, nos deixou uma máxima plena de significação. Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo lugar. Assim considerando, diríamos que realmente não tocaremos duas vezes no mesmo rio, não só por causa da dinâmica do curso das águas, mas também porque o veremos de forma diferente. Não somos hoje o que fomos ontem, e nem seremos amanhã o que somos agora. Transformamos-nos dinamicamente ao longo de etapas ou fases de aprimoramento espiritual. A natureza não faz nada em série. Toda pessoa possui uma tendência inata de ser ela mesma. O progresso da alma pode em termos ser comparado com o crescimento físico. Quando observamos o corpo de uma criança, sabemos que tudo quanto ela precisa é do tempo certo para atingir seu completo desenvolvimento físico e emocional. Igualmente, quando encontramos outro ser humano numa fase qualquer de seu ciclo evolutivo, precisamos respeitar a sua naturalidade, uma vez que cada criatura está estagiando num determinado grau de aperfeiçoamento interior. Reportando-se à marcha do progresso, assim se manifestaram as entidades benevolentes. O homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. O Livro dos Espíritos, questão 779. Confundimos constantemente dois conceitos fundamentais da biologia: o natural e o normal. A definição de não natural, de natural, de normal, de anormal, de paranormal sofre significativas alterações através do tempo em cada povo ou nação. Se tomarmos por normal o indivíduo que esteja completamente isento de traumas, desajustamento emocional ou dificuldades íntimas, certamente não encontraremos criaturas normais. Na verdade, o normal não existe. E quanto antes percebermos isso, mais desfrutaremos e participaremos do mundo da naturalidade. Aliás, é importante lembrarmos que a mentalidade humana, ao longo do tempo, utiliza sua capacidade de reflexão, reestuda condutas, reelabora valores e altera conceitos, antes tidos como absolutos, para relativos. Lembremos-nos de que os semeadores da Boa Nova responderam a Kardec: o homem se desenvolve, ele mesmo, naturalmente.
Não é necessário forçar a capacidade evolutiva do ser humano. Durante séculos, o homem despende um imenso esforço na busca de alguma solução definitiva para entender a diferença comportamental das criaturas humanas, seja numa cadeia de cromossomos, numa pesquisa psicológica, numa análise de hipotálamo, seja num versículo da Bíblia. Por que será que habitualmente analisamos a conduta ética dos homens só pelo aspecto teológico e descartamos a fundamentação científica apoiada na natureza? Nota-se que quase sempre os argumentos teológicos se tornam difíceis à compreensão quando nos colocamos em países ou continentes cujos habitantes têm culturas e tradições diferentes das nossas e seguem outros sistemas filosóficos e religiosos. Se examinássemos as populações do planeta com uma visão empática através dos princípios da natureza, vê-las do ponto de vista delas mesmas, com certeza entenderíamos melhor a diversidade das tendências, dos costumes sociais, dos atos e atitudes humanas. Não só nas religiões, mas igualmente na natureza, a criação divina em ação, deveríamos procurar as respostas para entender a desigualdade comportamental dos indivíduos. Toda noção de mundo é provisória. Quando congelamos a concepção de algo ou de alguém, distorcemos a realidade. Nada é estático, a evolução é dinâmica. O mundo atual busca uniformizar as pessoas sem perceber que a própria natureza é contra a padronização, pois ela mesma procura preservar a harmonia da criação, mantendo as diversidades entre os seres vivos. Somos também natureza. Todos temos características particulares. Embora existam em nós inúmeras habilidades comuns, a peculiaridade é um selo divino impresso na alma imortal. Querer ser igual a todos é uma forma muito estranha e contraditória de viver. Não podemos traduzir o interno pelo que vimos no externo. Trazemos na intimidade uma singularidade só nossa. Todos somos diferentes e o sucesso de uma vida plena é nos expressarmos diante do mundo usando nossa originalidade. A inteligência cósmica nos dotou, desde a criação, de dons e talentos necessários para darmos ao universo a nossa cota de participação. A maior tarefa que nos cabe na Terra é aceitarmos naturalmente a atual condição evolutiva e nos realizarmos manifestando a nossa verdadeira individualidade de filhos de Deus em processo de crescimento, designados a cumprir os planos divinos que Ele arquitetou para cada um de nós. Aqui Hamed, ele vai iniciar falando do filósofo Heráclito, um filósofo pré-socrático, que diz, uma expressão em grego, pantarrei, tudo flui, isto é, tudo passa, mas a tradução mais adequada é tudo flui. E nós podemos ver, por exemplo, quanto que nós, diante de transmissão aqui que nós estamos fazendo de conhecimento. Paulo Marcelo estava falando antes, um estudo sobre Paulo de Tarso. E como que Paulo de Tarso pregou o Evangelho à época dele? Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha carro. O máximo que poderia ter, em alguns locais, era um púlpito, eram algumas cadeiras, locais para guardar pergaminhos. Mas, no geral, ele pregava em praça pública, no gogó, direto, viajando longas distâncias, e com o decorrer dos séculos, com o desenvolvimento das tecnologias, nós começamos a ver a transmissão do conhecimento se dar de uma forma diferente. Hoje a gente está aqui com o microfone, estou transmitindo online, depois salvo o vídeo, faço upload, subo para o YouTube, para ficar
salvo lá, né, e nos perder. E aí é uma outra forma, né, que a gente tem para alcançar mais pessoas. E isso tudo exige desenvolvimento de quem nós? De aprendizagem, né? E aí, nesse aspecto, tanto nós, seja profissionalmente, seja no campo espiritual, devemos desenvolver o que em inglês se chama de lifelong learning, isto é, mentalidade de desenvolvimento contínuo, aprendizagem contínua, estarmos sempre aprendendo, estarmos sempre nos desenvolvendo, né? Até porque isso faz bem, né? Faz bem para o cérebro, previne diversos tipos de possibilidades de doenças neurológicas e também ativa, né, nossa curiosidade, o nosso desenvolvimento, né, intelectual, que é necessário ao espírito também, né? Porque quanto mais o ser consegue alcançar de capacidade de entendimento, ele vai conseguir alcançar a capacidade de entendimento melhor do que é certo e do que é errado. Essa é a proposta que a doutrina espírita nos traz. É uma proposta que Hamed vem colocando aqui quando ele diz, né, que na verdade o normal, ele coloca o normal aqui entre aspas, não existe. E quanto antes percebermos isso, mais desfrutaremos e participaremos do mundo da naturalidade. Aliás, é importante lembrarmos que a mentalidade humana ao longo do tempo utiliza sua capacidade de reflexão, reestuda condutas, reelabora valores e altera conceitos, antes tidos como absolutos para relativos. E aí isso aqui me fez lembrar, fazendo um link, né, dentro dos estudos das ciências humanas, com conceitos antropológicos, que eu vou linkar aqui com uma questão que eu vou abrir aqui do Livro dos Espíritos, que são dois conceitos: o universalismo, que diz que há valores, né, busca valores absolutos em todas as culturas, em todos os povos, e o relativismo cultural, que é a ideia de que as ideias, verdades e valores são relativos a cada cultura, a cada povo. Nós podemos dialogar com a questão 628 do Livro dos Espíritos, apesar desse diálogo trazer uma distinção com a antropologia, que vai falar de espiritualidade, de progresso espiritual, que a antropologia não vai dizer, né? Então, lendo aqui a questão 628 do Livro dos Espíritos: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? A resposta dos Espíritos Superiores a Kardec: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz, o homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis, na antiguidade alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada e da qual faziam um mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersos que se acham em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam, graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguraram sem razão alguma, e cuja realidade está hoje
irrecusavelmente demonstrado. Não desprezeis, portanto, os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Em resumo, aqui os Espíritos estão colocando tanto o universalismo, desses dois conceitos antropológicos que estamos trazendo aqui, quanto o relativismo cultural. Só que da seguinte forma: no universalismo, os Espíritos responderam a Kardec que sim, há uma verdade, e essa verdade é absoluta. Porém, nas mais diversas culturas e nos mais diversos graus evolutivos dos espíritos, o que acontece? A verdade não é dada de uma só vez, ela vai sendo dada de forma gradativa. Eu e a Bia estávamos no domingo, relaxando depois do sábado, no BIM e tal, que nós fizemos, e à noite estávamos lendo Palestra de Allan Tum, da Revista Espírita de 1858, e estávamos ali estudando comunicações do Espírito Bernard Palissy e também do Espírito Mehmet Ali. E o Bernard Palissy é um espírito já crescido, e o Mehmet Ali, ele mesmo deixando claro que faltava muito a ele para alcançar um patamar maior na evolução. E nós víamos exatamente isso, essa questão da gradatividade do ensinamento dos Espíritos. O Mehmet Ali, ele um espírito, um pachá do Egito, um príncipe do Egito, e ele diz que quando Kardec pergunta sobre se a religião do Islã era tal como a do cristianismo, e ele coloca o cristianismo acima, aí eu falo com o Bia, quando Kardec pergunta sobre as questões da poligamia, dos homens poderem estar com diversas mulheres na região do Islã, e ele diz que aquilo é um atraso e tal, aí eu falo, o espírito não fala com a Bia, o espírito, ele diz que ele é um espírito atrasado. Então, essa é a opinião dele, é o ponto de vista dele. Mesmo se ele fosse um espírito de mais alta evolução e falasse isso, também é a opinião dele, seria o ponto de vista dele. Nós precisamos entender isso, que muitas vezes é a opinião do espírito que está sendo dita, por mais superior que ele seja. A opinião dele pode estar muito bem fundamentada, mas ela pode ser contraditada também com outro argumento que venha a ser também uma opinião muito bem fundamentada. E aí eu falei, se nós passarmos para a Revista Espírita, se eu não me engano, no mês de junho de 1866, nós vamos ver um estudo sociológico belíssimo de Allan Kardec sobre o islamismo. E Kardec vai pontuar uma coisa muito interessante, que Maomé, ele vendo que os homens ficavam com várias mulheres de forma completamente desregrada, ele faz o quê? Ele regra o número de mulheres que o homem pode ter, desde que ele possa sustentar. Então já não podia mais ter 10, 20, 30, quantos quisesse, não. Se você pode sustentar, você vai ter no máximo 4. Freou um pouco daquele sistema que estava sem regra nenhuma. Agora, seria possível no século VII depois de Cristo, que é quando Maomé faz todo o trabalho, ele chegar e falar assim, nada disso, vocês vão ficar com uma mulher só e ponto final. Ele seria aceito.
Eles tinham quantas mulheres queriam. Então assim, tá bom, pelo menos, né? A gente pode ter mais de uma. Continuamos podendo ter mais de uma. Mas até 4. Mas o jeitinho brasileiro não é só jeitinho brasileiro. Malandragem existe em todo o sistema religioso. Então tem aqueles caras que são ricos, são muçulmanos ricos, que eles fazem o seguinte: tá bom, até 4 mulheres, mas cada ano uma eles trocam. Separa, me dá uma justificativa lá, arruma outra. Aí acaba burlando a lei, podendo, né, no decorrer da vida, ficar com quantas mulheres querem. Mas a verdade, ela é dada gradualmente. Você foi de espírito inferior. Mas ali é de espírito inferior e hoje né? Vive misturado com sexo. E na época eles começaram a ter um desenvolvimento nessa questão da poligamia, né? Agora, não chegaram na monogamia, mas também, se eu for falar dentro do conceito antropológico, né, eu tenho que usar o relativismo cultural, né, que a verdade deles não é a verdade que a gente tem, né? Então tem que ter esse respeito. É a mesma situação que falei de outra vez, né? E falei até com um amigo via áudio no WhatsApp sobre isso, que ele estava falando o seguinte: a religião tem que ser para a cura. A religião não tem que encaminhar para médico, psicólogo, psicanalista, não. Você me desculpe, mas eu penso assim: a religião tinha que curar. O cara tinha que chegar em você lá, melhor sem curar. O cara tinha que chegar de um babá lorixá lá do Candomblé, do minha lorixá, tinha que dar a cura. E não jogar abuso e encaminhar a pessoa para médico, psicólogo, nada disso não. Aí ele sabe a minha opinião. Depende da força dele. Ele sabe. Do líder religioso. Ele sabe a minha opinião sobre isso, né? Eu coloquei para isso questões de legislações, tal, mas dessa vez eu fiz uma resposta bem rápida, né? Em hora de 30 segundos eu falei para ele. Ele gravou áudio, 2 áudios, 6 minutos, eu em 30 segundos respondi para ele: olha, meu amigo, respeite sua opinião. Já te falei que, por exemplo, se a gente comparar o povo chinês, japonês, o povo brasileiro e países, né, do Ocidente que estão envolvidos aí dentro de um liberalismo, aqui no Brasil, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, você pode xingar ministro, você fica à vontade para xingar presidente, para falar mal, você fica à vontade. Mas na cultura chinesa, japonesa e japonesa é influenciada pelo taoísmo, filosofia chinesa, que tem lá 4 ou 5 mil anos de existência. É a cultura milenar. Um japonês me colocou isso: Léo, no Japão, impossível o cara pensar em xingar qualquer autoridade, de falar mal. Não existe isso lá não. Não passa pela cabeça no japonês. O que vocês viram no Brasil não passa pela cabeça no japonês. Não passa. Aí você falar para ele que ele pode. Ele vai perguntar para você: mas por quê? Por que eu vou xingar? Para quê? O que eu vou ganhar com isso? Com que objetivo eu vou fazer isso? Xingar um imperador, xingar um ministro? Então existe lá outro tipo de cultura. Aí é o relativismo cultural. A gente pode ficar assim: poxa, mas então um cara lá corrupto, aí não vai xingar o cara? Não vai falar que o cara é corrupto? Não, lá existe punição severa. Em 2007, um diretor de uma indústria da China que teve corrupção foi condenado à pena de morte. Agora, 2025, um diretor mais 21 colaboradores de uma empresa estatal na China foi comprovada a corrupção. Todos eles foram punidos com pena de morte. Lá a severidade da lei existe. Não estou defendendo a pena de morte aqui não. Mas lá tem punição. Aqui, infelizmente, a gente vive
Um paraíso da impunidade. A gente não, né? Os políticos corruptos e os ricos que vinham fazendo aí arruaça. E outros bandidos mais. Mas nós, se fizermos alguma coisa contra a lei, a gente é punido. Para nós, a lei existe. Nós temos que estar no topo da hierarquia financeira, no topo da hierarquia política, a lei não existe. Melhor, existe, mas funciona? Infelizmente. Então são questões culturais diferentes. E aí eu falei com esse amigo, olha, respeito suas opiniões, assim como sei que você respeita as minhas, mas eu, respeitando suas opiniões, eu não concordo com elas. E falei para ele, né? Aí depois de um tempo, eu gravei um outro áudio e falei assim, olha, meu amigo, você um dia me perguntou como é que estava a minha vida. E eu falei para você, né? Casado, com compromisso em casa, né? Não só de pagar contas não, né? Isso aí que a gente divide com a esposa e tal, mas compromisso também de atividades outras, atividades no grupo espírita, escrita de artigos tanto em revista espírita quanto na área profissional, atendimento clínico, aula em cursos preparatórios para concursos, enfim, né? Outra faculdade. Aí ele falou para mim assim, realmente, você deu uma guinada. Eu falei, não estou falando aqui de finanças, mas estou falando de realização e autorrealização. E aí eu respeito o que você, né, colocou, mas eu digo que você está precisando encontrar um caminho. Se você está buscando, é porque você está precisando encontrar um caminho. E você está precisando encontrar um caminho, aí eu dei na cabeça dele, né? Aí eu saí um pouquinho desse conceito que eu falei assim, você é da minha faixa etária, você é mais novo que eu, 3 anos. Eu tenho 46, você tem 43. Você está morando na casa de papai e mamãe até hoje, né? É por isso que você não dá nada. Não é só não é por que a pessoa que mora não possa dar uma guinada, não. Não é que seja proibido morar na casa de pai e mãe, não. Não é isso, não. Mas é porque você tem condições de fazer isso e não faz. Você não precisa casar. Ele é homossexual. Você não precisa arrumar um marido. Mas você pode viver sozinho, cara. Né? E aí, assim, é muito fácil você se colocar e colocar para o outro que bom, sua vida deu uma guinada e tal, eu estou precisando fazer isso na minha, mas você se manter na acomodação e não se movimentar. Eu acho que eu tentei, né? Dar uma força aí para ele tentar pensar em outro caminho. E aí, né, a gente fazendo esse raciocínio, mas respeitando, né, os posicionamentos dele, né, mesmo discordando. Respeitar não é concordar, né? A gente tem que ter isso em mente. Vamos lá encerrar, né? Mas esse estudo dessa noite. Senhor Deus, nós te agradecemos uma vez mais pelo estudo desta noite, pelas reflexões afetivas. Abençoe-nos, Senhor, e libere-nos desse momento de reflexão para o momento de tratamento, de auxílio aos demais irmãos e irmãs. Extensivo, Senhor, para todos os familiares de todos nós que presentes aqui estamos. Que as suas bênçãos nesse momento estejam também sobre os magnetizadores, que eles recebam o influxo das energias curativas nesta hora. Assim seja.